pessoal, essa aula de hoje, ela vai ser relacionada aí a alguns conceitos básicos aí de gerenciamento de projetos, e depois eu vou passar para vocês uma ferramenta chamada Trello, para auxiliar vocês aí durante esse processo aí de criação dessas etapas aí do sistema de vocês. Então, a gente vai ver um pouco aí a introdução, uns conceitos básicos do que seria um projeto, as principais fases aí do ciclo de vida de um projeto, algumas situações aí que acabam impactando no sucesso do projeto, as etapas principais aí do projeto de desenvolvimento de software, e a gente fazer um finalzinho aí da aula, a gente fazer um mini seminário, e se der tempo a gente faz uma atividade gamificada de revisão dos conteúdos que foram apresentados até agora, envolvendo até o tema de hoje também. Vamos lá, para vocês o seguinte, o desenvolvimento de software deve ser tratado como um projeto. Podem liberar os microfones e falar. O que vocês acham? Acho que sim, acho que tem que ser bem planejado. Bem planejado. O que seria esse bem planejado? Definir muito bem os objetos, que cada objeto vai ser, o que o programa vai fazer, dividir o que cada pessoa vai fazer dentro do código, tudo isso, fazer a parte de documentação, tem que ser um projeto muito bem elaborado. Exatamente. A gente vê as etapas ali, as atividades a serem executadas, A, B e C, D, e a gente vê aí que uma técnica sem aplicar o fast tracking, elas vão ser todas executadas sequencialmente. Assim que eu termino uma determinada tarefa, a próxima pode ser iniciada. No de baixo, a gente vê aí uma aplicação da técnica de fast tracking, onde eu executo a A, eu executo a B, nesse cenário aí, possivelmente, eu não posso executar A e B simultaneamente por alguma situação, devido, talvez, eu não posso passar, obviamente, a tubulação da energia elétrica sem tiver com o prédio, obviamente, construído. Então, são algumas situações que eu, obrigatoriamente, preciso da etapa anterior. Agora, nesse exemplo aí, a C e a D puderam ser executadas simultaneamente. Aí eu consigo ter uma diminuição em relação ao meu cronograma. Vamos imaginar que eu estou muito atrasado com a questão das entregas. O que eu posso fazer? Tem coisas que dá para ser feito simultaneamente? Dá para fazer uma alocação de pessoas para poder fazer essa absorção dessas duas atividades? Tem impacto? Aí tem que ser analisado. Tranquilo até aqui? Isso ficará de responsabilidade de quem vocês estão contratando, dependendo do tipo que vocês contratam. Então, nas outras possibilidades aqui, dentro do SaaS, do PaaS e do IaaS, a gente tem o seguinte, o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, é o primeiro. Então, para eu ter um serviço na nuvem, seja um banco de dados, uma outra aplicação, um servidor rodando na nuvem, eu preciso ter uma infraestrutura. E o que é essa infraestrutura? É eu ter todos esses equipamentos aqui físicos disponíveis. Então, se a gente considerar esse diagrama aqui, para eu contratar um serviço, tudo aqui por trás aqui, quem está oferecendo, por exemplo, a própria Microsoft, ela teve que investir pesadamente no hardware, nos equipamentos, para ela conseguir oferecer esse serviço. E aí vocês podem contratar essa parte onde está em azul aqui, por exemplo. Vocês podem contratar algum tipo de serviço. Pode ser aqui a infraestrutura, pode ser a plataforma, ou um software como um serviço. Ou pode ter aqui uma máquina virtual em algumas situações, mas aqui por trás tem todo esse aparato tecnológico aqui disponibilizado para que tudo isso funcione. Então, vocês podem ter aí na empresa, implantar toda essa parte física aqui onde está cinza. O que é esse processo de virtualização? É eu ter uma máquina virtual robusta e eu instalo várias versões de sistemas operacionais. Aí, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando na parte empresarial, vão ser vários servidores, seja servidor Ubuntu, servidor do Windows Server, ou qualquer versões, posso ter vários. E aí, nesses servidores, cada um deles vão ter uma responsabilidade. Por exemplo, um servidor de banco de dados, um servidor de impressão, um servidor de autenticação, ou qualquer outro tipo de necessidade. Então, eu preciso, para ter uma máquina virtual, eu preciso aqui ter um aparato físico com os equipamentos
que a gente chama aí, vão ser os servidores, né, disponibilizados, ou um próprio data center, com esses equipamentos físicos funcionando, para que eu instale várias versões aqui de máquinas virtuais. Ao invés de eu instalar, olha, eu vou montar um servidor robusto para instalar apenas um único servidor ali no HD dele. Ao invés de eu criar vários servidores, eu compro um servidor realmente robusto e nele eu coloco outras máquinas virtuais. Então, eu levanto um sistema operacional nessas máquinas. Isso aqui é o que vocês podem optar por instalar na empresa de vocês. Ou vocês podem chegar ao processo de contratar, aonde que, nessa parte azul aqui, vocês fazem a contratação. Então, a Microsoft já tem toda essa infraestrutura montada, e para que eu funcione uma infraestrutura como serviço, eu preciso de todo esse aparato tecnológico aqui. Eu preciso de cabeamento, eu preciso de rede, eu preciso de memória, eu preciso de processador, eu preciso de disco, eu preciso de uma máquina virtual com um determinado sistema operacional adequado, com as minhas necessidades, com o tipo de licenças de forma adequada. Outro detalhe aqui na infraestrutura, nesse caso aqui, a gente tem o SQL Server virtualizado. Então, a Microsoft montou o servidor físico. Nesse servidor, ela levantou várias máquinas virtuais que são disponibilizadas para vários clientes. E aqui eu tenho a possibilidade de montar. Então, aquela plataforma que vocês viram lá, com as opções de ícones, botões, acesso e menus, aquilo lá vocês estão trabalhando em cima de uma plataforma que outros clientes têm acesso num único servidor. A gente não sabe quantos. Pode ser que, no momento que vocês adquirem uma determinada configuração, quando vocês solicitam algo mais dedicado, obviamente vai ser só você. Então, está alocado só um servidor somente para você. Mas se você está usando um servidor com um determinado tipo de configuração, existem outras pessoas, outras empresas que estão também compartilhando aquele mesmo servidor, só que cada um ali na sua caixinha separada, sem ninguém saber da existência do outro ou interferir no funcionamento do outro usuário. Então, a infraestrutura como serviço é quando eu contrato esse tipo de aparato tecnológico. Para a parte da infraestrutura funcionar, eu preciso todos esses equipamentos aqui estarem disponíveis. Uma vez eu tendo a infraestrutura, que no caso aqui, eu contratando o serviço aqui das máquinas virtuais, eu posso colocar aqui a plataforma como serviço, que é o PaaS, que aqui a gente tem o Azure SQL Database, que são os bancos de dados aqui virtualizados nessa infraestrutura, aonde que eu coloco os próprios databases. Então, aqui eu tenho o SQL Server, que é o gerenciador, aí, o SGBD principal de gerenciamento de várias bases. Então, o SQL Server é o SGBD principal, aonde que eu vou criar aqui os bancos de dados do SQL. Então, eu posso ter esse SQL Server com 10, 20, 30 bancos de dados aí vinculados a esse SQL Server, dependendo aí do tipo de aplicação. E eu posso ter aqui depois uma plataforma, dentro dessa plataforma, eu posso ter aqui um software como um serviço, que é o SaaS, que pode ter um software que foi criado aí em alguma linguagem, por exemplo, C#, considerando aí a própria plataforma da Microsoft. Eu posso ter um software desenvolvido em C#, .NET, e que esse software consome esse recurso aqui de algum desses bancos de dados que foram criados. Então, aqui eu teria, aqui, vamos chamar como se fosse essa planilha aqui, como se fosse a pessoa, seria aqui a tabela pessoa. E aqui eu teria as colunas, né? Então, aqui eu poderia ter a coluna aqui, o nome, CPF e data de nascimento. Então, essas são as informações que eu vou armazenar da pessoa. Quando eu determino aqui esse esquema, quer dizer que no momento que eu for cadastrar o nome das pessoas, eu tenho que seguir essa estrutura. Eu só vou conseguir cadastrar as pessoas aqui, no momento que eu for fazer a inserção, vou cadastrar a pessoa 1 aqui. Ele só vai cadastrar seguindo essa regra. Eu não vou
a não ser que eu permita, né? Mas eu vou cadastrar, quando eu for fazer o processo de inserção desses dados lá no banco de dados, eu vou cadastrar aqui o nome, CPF, data de nascimento, eu vou cadastrar com esses 3 campos. Eu vou ter que informar para o banco de dados, olha, eu vou cadastrar aqui esse registro, que tem aqui o nome fulano, que tem o CPF 9999, e a data de nascimento aqui 22/12/2020. Então, eu vou cadastrar essas informações. Se eu for tentar inserir um outro valor aqui, por exemplo, a cidade da pessoa, sem eu ter essa estrutura definida lá no banco de dados, eu passar aqui, ao invés de passar 3 campos para serem inseridos e armazenados, eu passar um quarto, sem ter essa estrutura aqui dessa tabela, com o quarto aqui, por exemplo, seria cidade, se ele não tivesse sido criado nesse esquema, nesse molde, nessa forma, lá no banco de dados, eu não consigo inserir. Então, quando a gente vai ver aí, a gente discutiu na aula passada sobre o que eram os registros, o formato de sistemas de arquivo, que ele permitiu gravar qualquer coisa. Num banco de dados relacional, quando a gente tem essa definição aí do esquema, eu vou gravar somente aquilo que está permitido e autorizado gravar. Se eu quiser gravar a cidade Floripa para os próximos registros que vão ser inseridos nessa base de dados, ou para os antigos, eu tenho que ir lá na estrutura do esquema, incluir essa nova coluna e, de alguma forma, atualizar os registros que já estão inseridos lá, colocando a cidade para esses registros que já foram incluídos, para os registros antigos, ou simplesmente colocar como valor nulo, no caso, não informando nada aí, para que vai ficar realmente, quando eu tirar um relatório, por exemplo, vai ficar um valor nulo. Quer dizer, se eu não gravei, eu não inseri esse dado, vai ficar vazio. Não tem nenhuma informação lá armazenada. E aí vai passar a funcionar. Pessoa 2. Se eu inserir a outra pessoa aqui e eu acabar passando o nome da cidade, se eu já coloquei esse esquema, essa estrutura já foi definida, eu consigo inserir esse outro registro aqui de acordo com essa definição aqui de esquema. Então, o esquema é como se fosse um molde, uma forma para permitir que eu garanta a integridade, que eu só vá inserir informações se eu tenho essa autorização. Se eu não tenho, eu não vou inserir. O banco não vai aceitar. E aí, um data warehouse, o que a gente consegue ter? A gente tem aqui, por exemplo, as fontes internas e fontes externas. O que seriam essas fontes internas? São os bancos de dados operacionais, como, por exemplo, aí, o Oracle, o SQL Server, o próprio aí, Mongo, né, que tem a parte de transações. Então, é onde que são efetuados aí as inserções de informações, né? Eu posso ter diversas fontes internas aí da minha empresa, posso ter diversos bancos de dados aí, bancos poliglotas, aonde que são as origens desses dados. Então, eu vou fazer uma coleta. Eu posso ter fontes internas, que tem a ver aí com esses bancos de dados operacionais, que realizam esses tipos de operações, e eu tenho fontes externas aí, como, por exemplo, aqui, um sistema de informação do Banco Central, relacionado aí à parte de cobranças e autorização de cobranças. Então, eu capturo esses dados das fontes internas dos meus bancos aí que eu tenho na minha empresa, que eu tenho domínio sobre eles, e eu posso fazer uma raspagem, por exemplo, na web, um web scraping, por exemplo, para coletar dados de fontes externas, ou eu posso conectar no banco aí do Banco Central e tirar alguns relatórios em Excel, em CSV, ou outras extensões aí, porque eu não tenho acesso direto ao banco de dados em si, né? Eu vou ter acesso a algum conteúdo específico. Eu junto todos esses dados utilizando aí um processo de ETL, que esse processo ETL chama o seguinte: extract, transform and load, quer dizer, extrair, transformar e carregar. É um processo que pode ser aplicado em várias etapas aí, quando eu vou criar um data warehouse, por exemplo, para poder fazer o quê? Eu pego essas fontes, olha, eu tenho fontes totalmente heterogêneas, fonte de banco do SQL Server, do MySQL, fontes que vieram de arquivos CSV, as colunas não batem, não são as mesmas, a ordem das colunas não estão iguais. Eu tenho, por exemplo, lá nesse banco, por exemplo, no SQL, eu posso ter informações ali armazenadas com o ponto, por exemplo, números ali separados por ponto, no padrão americano, mas nessas fontes externas de arquivo CSV eu posso ter números separados por vírgula.
Então, eu preciso fazer um processamento ali para padronizar essas informações, para que elas estejam disponíveis para que eu consiga depois consultar para tomar uma decisão. E aí eu utilizo o processo ETL. Então, aonde que eu vou fazer? Eu vou coletar esses dados de diferentes fontes, jogar ali numa base de dados específica, eu vou tratá-las, eu vou fazer uma filtragem, uma raspagem nelas para poder padronizá-las. Ah, tem nomes em letras maiúsculas e outros estão com todas as letras minúsculas. Tem nomes que estão, por exemplo, de cidades, de estados, estão só com o estado, por exemplo, com os 2 dígitos, né? Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, SP. Então, tem só as iniciais aí das siglas dos estados, e tem outros locais que estão armazenados aí com o nome completo. Escrito Santa Catarina, está escrito São Paulo, com o nome completo. Outros estão com acento, outros sem acento. Então, o processo aí de transformação, nessa segunda etapa aí de transformação, ela permite eu padronizar esses dados. E a última etapa aí, que seria o load, né, carregamento, é pegar esses dados que já foram processados e levar ele para um banco de dados. Que no caso, esse banco de dados aí a gente chama de data warehouse, que é um armazém de dados, um armazém gigante de dados. E aí, esse data warehouse, o que ele permite armazenar? Eu posso ter uma separação. Esse grande banco de dados, eu posso ter dentro dele conteúdos separados por setores. Por exemplo, eu tenho aqui informações relacionadas só do setor financeiro. Eu tenho informações aqui separadas por setor de almoxerifado. Esses setores aí, esses departamentos, a gente chama de data mart, que é como se fosse mini banco de dados por departamento. Então, eu começo a agrupar essas informações. Olha, nesse primeiro data mart aqui financeiro, eu tenho informações que vieram tanto dessas fontes internas, como também dessas fontes internas, que foram unificadas. Então, eu tenho um determinado diretor, olha, eu quero um relatório para eu tomar uma determinada decisão sobre aí a comercialização de produtos, eu quero um relatório do departamento financeiro. Então, eu vou lá e extraio esse relatório somente desse data mart específico. Então, isso facilita o processo aí de extração dessas informações do tamanho do monitor. Então, tem algumas situações aí que muitos sites, se vocês observarem aí, como a gente viu aqui, por exemplo, no lado aqui que está no meio, né, no celular, ele sumiu toda essa área aqui de respiro, essa área aqui cinza, e acabou ajustando, porque como ele não tem muito espaço, acabou espremendo todo o conteúdo aí e tirou essa área de respiro, que ficaria uma área complementar. Essa área que ela é criada aqui, quer dizer, essa estrutura no meio é uma estrutura que fica padrão para todos os desktops. Aí, à medida que o desktop aumenta, ao invés de redimensionar o site, ele tem esse conteúdo. Tem muitos sites que têm essa estrutura, que algumas vezes ela não é tão legal de ser utilizada. E aqui, a gente vê aqui do lado direito, a gente tem já o que aconteceu. Houve praticamente quase que é outro site. Você olha assim e ele está com uma outra estrutura. A gente tinha aqui em cima o título do site, e aqui tinha um campinho de pesquisa. Do lado direito aqui, ele foi redimensionado. O cabeçalho deu uma aumentada e houve uma quebra. O título do site continuou sendo exibido, mas só que ele foi para o centro, ao invés de ficar na lateral aqui, na lateral esquerda, com o título e o campo de pesquisa do lado direito, ele foi para baixo. O menu foi todo redimensionado. Ao invés do menu ficar na lateral esquerda, ele ficou no topo. A imagem foi redimensionada aqui do lado esquerdo, ela foi para o centro, e aí veio o conteúdo, ao invés do conteúdo flutuar aqui, né, ficar realmente contornar a imagem, ele veio para baixo da imagem, para garantir que a imagem já está pequena. E se você ainda for colocar um texto contornando a imagem, vai ficar pior ainda a visualização. Então, essa foi uma estratégia que foi surgindo aí, que o CSS, com as novas versões aí do CSS, permitiu que essa responsividade fosse possível para que os dispositivos ficassem realmente mais amigáveis.
Tem hora que a gente vai preencher algum formulário, alguma informação em algum site, se ele não tiver uma boa legibilidade, a gente nunca mais vai voltar naquele site ou vai ter que usar realmente porque é obrigado, porque não tem outra opção. Então, eu copio essa estrutura de código aqui, colo no meu código. E aí ele vai aparecer lá já na mesma estrutura que eu havia determinado. Tá? Então, o Bootstrap, nesse processo de definição, aqui nessa documentação a gente tem a parte de formulários, que ele traz informações geral, controles aqui de formulários para permitir os ajustes de informações que vão ser validadas, a parte do select, dos inputs, para fazer o upload de algum arquivo, para selecionar o range aí de uma faixa. Então, ela acaba estilizando todos os componentes do HTML, ele acaba trazendo outros recursos aí para permitir grupos de inputs. Agora criar as nossas linhas e colunas do nosso form. Naquele trecho de código que a gente viu naquele exemplo, a gente vinha aqui no form, ó, o que ele traz para a gente? Ele traz o form group. Então, para eu criar os controles do formulário, aqui eu não estou nem ajustando ainda nas colunas, mas eu posso ter aqui a separação que a gente vai ver depois de card, criar os cards aqui. A gente tem essas classes aqui, ó, class form group. Então, essas classes aqui que a gente tem que colocar lá para os nossos grupos, né, de componentes, para a gente utilizar. Então, a gente já tem as divs aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho aqui o form, que é o do exercício. Eu tenho aqui a div, uma div aqui para separar cada dos componentes. Então, essa div aqui, eu vou chamar ela aqui de form group. Aplicar a class nela, form group. Ela abriu e fechou. O que eu preciso colocar mais? A gente viu que nossos inputs, eles também têm uma classe. Ó, eu tenho o form group para classe, para aplicar. Ó, quando eu aplico o form group, a gente observa que ele só deu um espaçamento aqui entre os componentes. Ó, já deu uma melhorada entre eles, mas ainda não está com o formato do input que a gente quer, com esse formato aqui, ó. A gente precisa que ele fique maior, mais espesso. E na hora que a gente clicar nele, ele vai ter que ficar com aquele formato azulado, aquele tom azul, né? Aquele contorno azul. Então, aqui, o que a gente tem na documentação? Ele tem uma class para cada input, ele tem o form control. Então, aqui, eu vou copiar essa classe aqui, que é o form control, lá para cada input, para ele ter essa estrutura. Então, aqui, ó, a class já está no formato do grupo e os inputs vão ter que ter essa classe aqui. O que mais que a gente precisa ter? Aqui, esses exemplos aqui, ó, do área, isso aqui é só mesmo o formato para aparecer os íconezinhos, que a gente não vai precisar dele, não. Ó, já tenho aqui o meu nome. Ó, o meu input aqui, ó, já tem, ó, o formato que